Bem-vindos à quinta e última aula do bloco de sonolência excessiva diurna de atualização profissional. Nessa aula abordaremos o quadro de hipersonolência por quadro médico, por uso de medicamento ou substância, além de desordem psiquiátrica. Novamente, a classificação internacional recentemente publicada é base para esta apresentação. Quando eu falo hipersonolência devido à desordem médica, alguns critérios diagnósticos devem ser obedecidos. Episódios de sono incontroláveis dos últimos 3 meses da consulta, pelo menos. E a sonolência sendo explicada por um quadro de uma doença médica ou neurológica. Além disso, o teste de múltiplas latências do sono tem que ser menor ou igual a 8 minutos, o que caracteriza o quadro de sonolência, e você tem que ter menos de 2 episódios de REM durante os cochilos. E, novamente, você não pode ter um quadro de doenças ou dessas alterações de sonolência dado por uso de substâncias, e sim por uma doença clínica ou neurológica. Então, é muito importante você imaginar que existem algumas doenças que vão desenvolver o quadro de sonolência. Doenças clínicas, doenças neurológicas, doenças do sono também. Então, se você imaginar que eu tenho, por exemplo, um paciente com hipotireoidismo e esse paciente vai desenvolver o quadro de menos atividade metabólica, ele vai ter mais sonolência. Especificamente nessa primeira parte de sonolência devido à desordem médica, vou chamar a atenção por tratamento de uma doença do sono muito prevalente, que é o quadro da síndrome da apneia obstrutiva do sono, que ela pode causar sonolência por conta de ter a própria síndrome e fragmentação do sono, mas quando você tem o quadro residual, mesmo depois que você trata, você tem um teste de múltiplas latências que obrigatoriamente é maior que 8. Isso é um detalhe muito importante, que é aquele paciente que você trata a apneia obstrutiva do sono, e esse paciente está sabidamente bem tratado, mas ele mantém sonolento. Nesses quadros, você está falando de um quadro residual pós-tratamento de apneia obstrutiva. É como se o sistema nervoso central tivesse memorizado ou tivesse adequado para esse quadro de sonolência e você não consegue reverter o quadro mesmo depois de um tratamento adequado. Nesses casos, o teste de múltiplas latências normalmente costumam ser acima de 8 minutos, é um critério importante para você fazer um diferencial de outras doenças que causam sonolência excessiva diurna. Além disso, um quadro diagnóstico diferencial é narcolepsia do tipo 1 ou 2, que foram explicados e conversados nas últimas aulas. A gente pode ter um quadro de narcolepsia secundário, por exemplo, a um quadro de esclerose múltipla, ou um tumor cerebral, ou um AVC a nível de hipotálamo. Nesses casos, você pode falar em narcolepsia, não tipo 1 ou tipo 2, mas a narcolepsia relacionada a uma condição clínica, seja neurológica, seja clínica de um modo geral, mudando então a classificação desse paciente para um quadro de uma condição médica. Além disso, se você tiver um quadro grave de uma lesão do sistema nervoso central, que você não tenha critérios de diagnóstico diferencial, seja por uma encefalite muito grave, seja por uma lesão importante que comece a descaracterizar o seu padrão de sono, você pode dizer então que pela parte clínica, descartando um pouco o exame complementar, dando um quadro de hipersonolência devido a uma condição médica X ou Y, por exemplo, sendo que nesses casos a polissoniolatência, por uma lesão cortical importante, perdem a função e você então não tem critério diagnóstico para você abordar e falar nessas condições. Quais são então as causas mais frequentes de hipersonolência devido à desordem médica? Encefalopatias metabólicas, doenças que dão alterações cerebrais difusas. E aí a gente lê a parte de alteração hepática, alteração renal, intoxicação, por exemplo, podem ser quadros que dão encefalopatias difusas. Quadros infecciosos, traumatismos, tumores cerebrais, além dos quadros de acidentes vasculares cerebrais, são grandes exemplos desses quadros de lesão cerebral dando hipersonolência. Não podemos nos esquecer de desordens genéticas em pacientes mais jovens e as doenças degenerativas nos pacientes mais idosos, dando então o quadro de sonolência, como visto, por exemplo, em parkinsonianos, em pacientes com demências como de Levy e como doença de Alzheimer, por exemplo. Quando eu divido a hipersonolência devido à desordem médica, eu posso dividir conforme alguns tipos conhecidos. Hipersonolência devido à doença de Parkinson. Isso foi muito bem detalhado na aula de parassonias, onde você tem critério
e pode definir como sonolência devido a uma causa médica ou até desenvolver um quadro de narcolepsia. E é importante você imaginar que até pouco tempo atrás a baixa de hipocretina era patognomônica de paciente com narcoléptico. De uns anos para cá, pacientes com Parkinson na fase avançada têm lesão de hipotálamo, têm lesão de células hipotalâmicas, produzem menos hipocretina e vão ter um padrão, um critério de narcolepsia, dizendo então uma narcolepsia secundária a um Parkinson avançado ou uma condição médica, por exemplo. Outra possibilidade é a hipersonolência pós-traumática. Sabemos que o trauma craniano tem como perspectiva a perda ou a diminuição do nível de hipocretina, que pode ocorrer em até 30% dos quadros. E quando você analisa o nível de hipocretina desses pacientes com trauma craniano, esse nível de hipocretina mantém-se baixo em até 6 meses depois do incidente ou do evento. A associação da síndrome da apneia obstrutiva do sono também é importante nos pacientes pós-trauma craniano. E essa associação é um diagnóstico diferencial importante que tem que ser pensado, porque a síndrome da apneia obstrutiva do sono é uma doença do sono e que tratada melhora os sintomas de hipersonolência nessa população. Além disso, hipersonolência associada a doenças genéticas, doenças mais raras, como a Niemann-Pick tipo C, doença de Norrie, síndrome de Prader-Willi, distrofia miotônica, doença de Moebius, síndrome do X frágil e a Smith-Magnus, são síndromes mais raras, genéticas, que você tem sonolência numa população mais jovem, com as suas características individuais respeitadas e que a gente tem que pensar e identificar quando está diante dessas situações. Além disso, hipersonolência por quadro de tumores, infecções ou lesões estruturais do sistema nervoso central. É fácil de você imaginar quadros vasculares cerebrais, infecções como meningoencefalites, sarcoidose de base de crânio, tumores de hipotálamo e lesões degenerativas como tautopatias e sincleonopatias podem ser importantes, principalmente se acometendo regiões a nível de tálamo e regiões a nível de hipotálamo. Além disso, doenças endócrinas, a gente conversou aqui, o hipotireoidismo é um exemplo muito importante de sonolência excessiva diurna numa doença endócrina. E as doenças das encefalopatias metabólicas, e aqui a gente volta a repetir a parte das doenças hepáticas, renais, alterações adrenais, glicemia, lembrar que a hipoglicemia e a hiperglicemia podem dar sonolência, e as intoxicações exógenas são outros fatores muito importantes relacionados com o quadro de hipersonolência. Quando eu começo a observar agora a relação de hipersonolência por medicamento e substância, a gente tem alguns critérios que têm que ser obedecidos também. E não precisa nem olhar para os slides, você já sabe. Quais são os critérios para a hipersonolência, então? Sem olhar, quadro de sonolência ou ataque de sono nos últimos 3 meses, frequentes, alguma substância que justifique você ter esse quadro e nenhuma outra condição médica que explique. Segue o mesmo padrão de critério que a gente tem conversado até agora, seja na hipersonolência idiopática, seja por fármaco, seja por narcolepsia. São ataques de sono que tem uma explicação X, Y ou Z e você vai enquadrar esse quadro no uso de medicamentos de um modo geral. Quais são os medicamentos que mais comumente têm relação com sonolência? Obviamente, os sedativos, benzodiazepínicos, hipnóticos, opioides, barbitúricos, os remédios para controle de convulsão, os antipsicóticos, remédios de ação anticolinérgica, os antidepressivos, os antihistamínicos são contra alergia, as crianças então que começam a ter sonolência quando tratam um quadro gripal com antihistamínico, um quadro alérgico, agonistas dopaminérgicos na população de pacientes com Parkinson particularmente, e lembrar que embora raramente alguns anti-inflamatórios, antibióticos, antiarrítmicos e até os beta-bloqueadores podem dar sonolência em pacientes que têm uma predisposição, têm que ser investigados e têm que ser inquiridos. Além disso, abuso de substâncias como o álcool, obviamente pode dar sonolência, sedativos, diazepínicos e barbitúricos, opioides ou até drogas, como a parte, por exemplo, da marihuana ou a maconha, desenvolvem sonolência e tem que ser inquiridos quando você vê um paciente com uma queixa de sonolência, a gente tem que perguntar. Abstinência de fármacos ou de drogas também dão sonolência. Se o paciente está acostumado a tomar 10 mil xícaras de café por dia e toma só uma, ele vai tender a ter sonolência por conta de perder esse estímulo num exemplo exagerado. Se usa uma anfetamina e você parou de usar anfetamina, você pode ter sonolência por conta de não estar usando mais essa anfetamina. Para terminar esse bloco e essa aula, a gente vai falar um pouquinho da hipersonolência por desordem psiquiátrica. A prevalência é muito alta e o diagnóstico diferencial não é fácil por conta de você não ter marcadores
em relação a diferenciar as hipersonolências de desordem psiquiátrica de outros quadros de hipersonolência, por exemplo. Quais são os critérios? De novo, sem olhar comigo, o que são os critérios de a parte de hipersonolência para o quadro psiquiátrico? Então, sonolência excessiva ou quadro de ataque de sono nos últimos 3 meses, pelo menos, que tem um quadro psiquiátrico de base e que não tem nenhuma condição clínica ou de remédio que indiquem ou que desenvolvam ou que direcionem para o diagnóstico. Ou seja, é uma causa de sonolência por conta de um quadro de humor, seja um quadro depressivo, seja um outro quadro aí, bipolaridade, por exemplo. Então, o mais comum, como a gente conversou, é o quadro de depressão, dando um quadro de sonolência importante, de desânimo, fadiga, e esses diferenciais são muito complicados de fazer na parte clínica, uma bipolaridade e associado ao quadro depressivo, lembrar o uso aí de estimulantes e cafeína, fazendo uma dificuldade do diagnóstico diferencial. Quais são os principais diagnósticos diferenciais de um paciente que tem uma hipersonolência e que você então está desconfiado de um quadro psiquiátrico como a depressão, por exemplo? Você tem a privação de sono. 33% da população com queixa de sonolência é privada de sono. De longe, é o principal diagnóstico diferencial. Uso de substâncias, a culpa é nossa. A gente prescreve hipnótico, a gente prescreve sedativo, a gente prescreve antidepressivo e o paciente pode ter de base um quadro de sonolência secundário a esses fármacos. Parassonia, subcomportamental do sono REM, você pode ter alteração, embora não seja comum da parassonia, isso pode acontecer de tal alteração. Movimento periódico dos membros, isso é outra causa de sonolência por fragmentação do sono. A parte de hipersonolência idiopática, que eu falei com vocês durante a aula de hipersonolência idiopática, talvez seja o grande diferencial de depressão. Você não tem marcador biológico, o comportamento é muito semelhante em questão de dormir muitas horas, e você ter alteração eletrofisiológica semelhante, e você não ter um biomarcador, seja sanguíneo, seja de imagem, para fazer o diferencial. E além disso, a fadiga crônica, que tem como característica o diferencial de ser alteração de fraqueza ou mal-estar muscular que melhora com repouso, diferente da sonolência, que tem um padrão, então, de você querer dormir. Agradeço muito a vocês a participação nesse bloco, espero que vocês tenham aproveitado bastante, que façam as provas que estão recomendadas e leiam os artigos que a gente colocou para você ter apoio na parte de aprendizado. Até a próxima.